bem com você? Meu nome é Borges, estou aqui com o privilégio e a responsabilidade de estudar junto com você o tema especificado para atribuição de responsabilidades e identificação de espaços confinados. Nós vamos estudar o conteúdo da norma regulamentadora número 33. Nela está contido aí toda a sua aplicação, sua responsabilidade com relação a empregador, a trabalhador e os responsáveis pela gestão de segurança dessas atividades que representam riscos críticos. A minha proposta de trabalho com você é ter trabalhado por 24 anos com emergência. Eu sou instrutor de treinamentos, sou veterano militar do Corpo de Bombeiros e da Polícia do Estado de São Paulo, onde tive a oportunidade de trabalhar em ações de emergência, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no chamado grupamento aéreo, os helicópteros Águia da Polícia Militar, em ações de salvamento. E assim, a nossa proposta de estudo vem de acordo com as experiências que nós vivenciamos em muitos atendimentos a trabalhadores. Aí a importância que eu atribuo ao estudo das normas regulamentadoras, onde eu identifico que segurança do trabalho tem uma relação direta com qualidade de vida, correto? Então, quero te convidar a estudar conosco esse assunto e que você tenha a construção do conhecimento que te dê a tranquilidade e a capacitação necessária para atuar na atividade que você for desempenhar na sua carreira profissional, correto? Então, vamos estudar NR33, Segurança no Trabalho em Espaços Confinados. A NR33, ela tem no seu texto, de acordo com o Ministério do Trabalho, a identificação de espaços confinados e a aplicação da norma com relação à gestão de segurança no trabalho nesses espaços. Perfeito? Então, sobre identificação dos espaços confinados, vamos ver o texto da NR33. Objetivo e definição. No item 1.1, ela diz: essa norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos, observe o termo, requisitos mínimos para identificação de espaços confinados, o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle de riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços. Perfeito? Temos aqui a definição dada pela NR33. Quando nós falamos de NRs, estamos falando de normas regulamentadoras, ou seja, elas são mandatórias. Elas vêm do Ministério do Trabalho, não é isso? O Ministério do Trabalho e do Emprego, e seguem outras normas, outras diretrizes, que nós vamos estudar aí sobre a legislação aplicada. Mas é bom salientarmos isso, que quando se fala de NR, é mandatório, ou seja, tanto o empregador quanto os colaboradores, sejam diretos ou terceiros, eles estão obrigados a fazer o enquadramento de acordo com os requisitos normativos, referentes àquela atividade de risco crítico, perfeito? Então, quando a norma traz a definição para a gente de requisitos mínimos, eu pedi para que você observasse esse termo. O que ela quer dizer com relação a isso? Então, vamos esclarecer um pouco sobre isso. Nós temos a norma regulamentadora número 4, a chamada NR4. Ela trata de serviços especializados de engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Perfeito? Então, o texto muito interessante e também muito abrangente desse serviço especializado. Ela traz para a gente algumas informações importantes que nos esclarecem esse termo de requisitos mínimos, perfeito? Vamos observar. Então, ela diz na norma NR4, compete aos profissionais integrantes
dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Item A. Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos. Aqui, fazendo um parênteses, eu lembro a você a NR12, Norma Regulamentadora número 12, que trata especificamente sobre esse tema, perfeito? Então, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador, perfeito? Então, entendeu a importância aí dos requisitos mínimos que trata a NR33 no seu texto, iniciando a apresentação do conceito da identificação e definição apresentados pela norma? Então, vamos ver o item seguinte, que trata a NR4 com relação ao serviço especializado de engenharia e segurança e medicina do trabalho. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo que reduzido, será determinada a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual, de acordo com o que determina uma outra norma sendo citada aqui, a NR6, que trata sobre proteção individual e coletiva, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente, ou seja, do risco, assim o exija. O item C, colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea A, o item que nós vimos em primeiro lugar com relação à NR4. Né? Então, nós entendemos até aqui a importância sobre a aplicação da norma, né, desde o conceito de projeto, não é isso? De organização e também de execução, ou seja, planejamento e projeto, né, faz parte do planejamento aí, os projetos, a organização, ou seja, toda a logística necessária, né, para aquela configuração dos riscos existentes, do ambiente e as medidas de controle para esses riscos, bem como a execução, através do conhecimento desses riscos, né, todo colaborador, todo trabalhador, todo executante deve conhecer os riscos aos quais ele estará exposto, né, e assim ter o entendimento sobre a necessidade de realizar os procedimentos de forma adequada, de acordo com os procedimentos operacionais determinados. Perfeito? Então, vamos à definição de espaço confinado segundo a norma regulamentadora. Então, no item 33.1.2, né, não é isso? O segundo parágrafo da norma NR33, nós temos a definição de espaço confinado, que é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes. Observe bem esse item, nós vamos estudá-lo de forma bem pontual no nosso curso, né? Mais à frente você vai ter muitas informações sobre a importância desse assunto aqui, com relação à ventilação. Perfeito? Então vamos concluir aqui essa definição. Cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Perfeito? Nós vamos ver também a definição que se aplica aí a esse enunciado da norma com relação aos procedimentos operacionais. Né? Existem os textos também e normas específicas que interagem, né, e contribuem para a adoção de procedimentos seguros que vem da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Ela tem a função de regulamentar o que está determinado nas normas regulamentadoras, por meio das NBRs, né? São as chamadas NBRs, que são as normas brasileiras regulamentadoras. Perfeito? Então,
um exemplo, espaço confinado, né? Nós temos um símbolo já definido, né, como esse que você pode observar no slide, e nós temos uma norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 16577, né, com a última atualização em 2017, correto? Nós tivemos outras NBRs que tratavam desse assunto também, e a mais atual é essa atualização aqui de 2017, a NBR 16577, que nós vamos tratar, né, os assuntos referentes à NR33 de acordo com essa norma também durante o nosso curso. A ABNT publicou a NBR 16577 de 2017, Espaço Confinado, que trata de prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção, e foi elaborada, né, essa norma específica de 2017, foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Espaço Confinado, da ABNT, né, e essa comissão, né, é a 225, correto? Que você pode encontrar, né, em sites específicos e no próprio site da ABNT, como nós deixamos aí o exemplo do logo da ABNT e o site para consulta, onde tem várias normas também complementares, né, que é muito interessante você também estudar de acordo com a sua atividade, perfeito? Então, para referência, nós deixamos aqui essa ilustração. Essa norma da ABNT preconiza em seu conteúdo metodologias para identificar, caracterizar e reconhecer os espaços confinados, como, né, é mandatório na NR33, perfeito? Então, ela complementa a NR33. E ainda indica como implantar um sistema de gestão adequado, gestão de segurança, correto? Para garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam direta ou indiretamente nesses ambientes. A norma traz também uma exemplificação de espaços confinados. Ela traz no seu enunciado, né, por isso que nós deixamos inclusive entre aspas aí, são tipos de espaços confinados. Então no seu texto ela vai discorrendo e ilustrando, né, ela vai dando para a gente aí o entendimento das configurações possíveis já de espaços confinados identificados em diversos processos de indústria, né, de produção, né, e de execução de atividades de manutenção, por exemplo. Ela dá vários exemplos já no seu texto, mas ela traz um detalhe bastante interessante que nós destacamos aqui. Ela, além de trazer os exemplos, suas definições, suas características, ela coloca, veja os exemplos, contudo, ela especifica que não se limita a esses. Ou seja, mesmo nós observando o que diz o texto da NR33 e observando os textos, né, da NBR, da ABNT, nós podemos encontrar alguma situação no ambiente de trabalho que não estava prevista. Por isso a importância do profissional especializado, né, em segurança, né, medicina no trabalho, que seja acionado conforme a própria NR4 diz, no seu texto como nós lemos agora há pouco, que ele seja solicitado para avaliar, né? Existe uma legislação já desde 1978 que trata sobre essa questão de responsabilidades, né? Como nós vamos ver à frente. Então, o profissional responsável pela gestão de segurança deve ser acionado sempre que o trabalhador, sempre que o executante, né, o colaborador da empresa, encontrar alguma dificuldade que não foi prevista, né? E isso pode ser, inclusive, na identificação de um espaço confinado que anteriormente não tenha sido identificado e classificado como tal. Perfeito? Então, por isso ela trata justamente nesse item, falando que, além dos exemplos especificados, ela não se limita a esses, perfeito? Então, vamos ver alguns exemplos, né? Então, você se lembra da definição que fala que é todo local, né, não projetado para ocupação contínua, né, do ser humano, né, como nós estamos vendo um exemplo aqui, um local de operação que pode ser para armazenamento de fluidos, né, armazenamento de algum produto sólido também, né, ou usado aí como
reservatório de combustível, por exemplo, ou de algum outro produto químico, onde tem a necessidade de manutenção periódica ou manutenção corretiva, não é isso? Ou até mesmo ações emergenciais que tenham a necessidade de se fazer o acesso, ou seja, adentrar esse ambiente, como nós vemos aqui, num nível de dificuldade para entrada e saída, e também a necessidade de um nível de proteção máxima, como nós vemos nessa imagem, né? A máxima proteção aí, né, de pele, a máxima proteção respiratória, não é isso? Com todos aí os requisitos aí de monitoramento e retirada de emergência, perfeito? Como nós vamos ver mais à frente aqui. Nós temos ambientes aí cujo acesso pode ser de forma vertical ou horizontal, né? Com a necessidade de equipamento conectado o tempo todo ao trabalhador, ou com equipamento que possa ser levado ou deva ser levado até o trabalhador para auxiliar na retirada, ou seja, existe assim uma infinidade de materiais e equipamentos como acessórios para fazer o acesso, né, tanto para trabalho quanto para a retirada de emergência do trabalhador, perfeito? Então, o ideal do equipamento, ou seja, a logística envolvida na operação, na execução da atividade, quem vai determinar é o responsável técnico ou a equipe multidisciplinar, né, que fará a avaliação preliminar de riscos desse ambiente classificado como espaço confinado. Perfeito? Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente também. Aqui, alguns exemplos que nós temos aí, a movimentação horizontal ou vertical, mas independente de como seja o método de acesso, de acordo com as características do espaço confinado, todos os requisitos de controle de riscos e previsão de intervenções de emergência devem estar presentes nas fases de trabalho do espaço confinado, correto? Então, nós temos aqui os exemplos que estão descritos tanto na NR33 quanto na BNT, na norma, na NBR da BNT que nós citamos, né? 16577. Nós temos aqui silos, nós temos navios, né? Talvez não seja a sua área de trabalho específica, mas situações semelhantes a esse ambiente também servem de orientação para que na estrutura onde nós trabalhamos, onde vamos desenvolver atividade, nos ajudem a identificar qual é a configuração daquele espaço, os riscos envolvidos e as necessidades de medidas de proteção, correto? Então, alguns exemplos aqui, e nós vamos ver inclusive alguns acidentes específicos relacionados aos riscos de cada ambiente, de acordo com essa classificação e definição. Nós temos tanques, né, de armazenamento, né, ou de processo. Nós temos aí, pode não parecer comum, mas nós temos aí também poços, correto? Muito utilizados em algumas atividades, inclusive não é tão raro hoje em indústrias se utilizarem de poços artesianos. Nós temos também essa prática, essa atividade em condomínios residenciais, né? Inclusive acidentes, nós podemos observar em estatísticas, há não tanto tempo assim atrás, estatísticas infelizmente recentes de trabalhadores, por exemplo, da construção civil, sendo vítimas, né, fatais em atividades cavando poços em condomínios residenciais, correto? Então isso não é coisa de 30, 40 anos atrás, não. Foi agora, há pouco tempo, questão de poucos anos aqui. Inclusive eu cito para você o último acidente do qual eu tenho notícia e posso citar com propriedade, que eu acompanhei a matéria, né, ao vivo que estava passando, foi em 2019, no município do interior de São Paulo, um trabalhador numa vala cavando o poço teve o acidente, né, de acordo com os riscos físicos do local, e infelizmente o trabalhador veio a óbito. Com todo o conhecimento que nós temos hoje, né, sobre as normas, sobre as necessidades, sobre os riscos existentes e as medidas de proteção disponíveis, ainda assim o comportamento inseguro tem feito vítimas fatais para essas atividades de riscos críticos.
ok? Então, é importante você observar isso. Nós temos também reatores em empresas específicas, como, por exemplo, indústrias de tintas, né? Podemos citar aí. Nós temos aí trocadores de calor, correto? Então, nas ações aí de manutenção, nas ações de operação, nós temos várias situações de empresas que nós vamos encontrar situações de espaço confinado e as necessidades específicas de cada atividade, correto? Então, nós temos aí também, para finalizar a identificação de espaços confinados, como exemplo aqui as galerias, correto? De águas pluviais ou fluviais. Nós temos aí galerias de esgoto também, né? Nós podemos citar tubulações, correto? Nos processos industriais de manutenção ou até mesmo de produção, ou na instalação também vai ocorrer a situação do espaço confinado, né? Necessidade de isolamento, né? De impermeabilização ou até mesmo de limpeza em tubulações. E nós temos também como exemplo aqui, finalizando, turbinas, correto? Então, independente do segmento industrial, seja nos processos aí de produção, de manutenção, né? Ou na área de construção civil, montagem, instalações de equipamentos e ou manutenções, nós vamos encontrar situações de espaço confinado e seus riscos associados, correto? Então, é isso que nós vamos estudar com relação a partir da identificação desses locais, dos exemplos, né, de tipos de locais, nós vamos trabalhar a identificação dos riscos e quais as medidas de proteção adequadas para esse risco, correto? Espero você na próxima aula.